Então, ainda no estudo de limites, vamos na aula de hoje falar sobre limites infinitos. Limites infinitos. Bem, algumas funções tendem ao infinito positivo ou ao infinito negativo quando x se aproxima de um valor a. Nesse caso, o limite de f de x com x tendendo a a não existe, mas mesmo assim dizemos que f tem um limite infinito. Então, observem o seguinte aqui ao lado. Esta função f de x, quando o x tende a a pela esquerda, vamos pegar um valor de x aqui, ó, projetando aqui na função, né, iremos obter um f de x que estará neste ponto, tá? Aproximando mais esse valor de x, né, em a aqui, tendendo a a, observem que agora, mais próximo de a, esse valor irá nos dar um ponto aqui em f de x maior que o anterior, né? Então, dá para observar aqui que à medida que eu aproximo os valores de x de a minha função f de x, ó, tende ao infinito. Isso está acontecendo tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Então, vamos olhar aqui a definição. Seja f uma função definida de ambos os lados de a, exceto possivelmente no próprio a, né? Então, o limite de f de x, quando x tende a a, tanto pela esquerda quanto pela direita, será igual ao infinito. Significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, tornando o x suficientemente próximo de a, mas não igual a a. Vamos olhar aqui mais um exemplo, ó. O que está acontecendo aqui? Então, vamos pegar um valor de x aqui, pela esquerda de a. Vocês podem verificar aqui o f de x neste ponto, tá? Nos aproximando vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Esta função f de x, tá? Quando x tende a a pela esquerda, observem que quanto mais próximo vamos olhar este exemplo agora, ó. Temos uma função f de x, vamos aproximar os valores de x pela esquerda de a, tá? Então, pegando aqui um valor de x e projetando aqui, né, na função, ó, o f de x está neste ponto. Aproximando mais, percebam que agora o meu f de x ele é negativo, porém o valor absoluto deste número negativo é maior que o anterior. Então, a minha função f de x, ó, ela está tendendo ao menos infinito. Vamos dar uma olhadinha aqui na definição disso. Seja f uma função definida de ambos os lados de a, então tanto pela esquerda quanto pela direita, né, exceto possivelmente no próprio a. Então, o limite de f de x, quando x tende a a, é igual ao menos infinito. Isso significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente grandes, porém negativos, ao tornarmos x suficientemente próximo de a,
mas não igual a A. O que significa isso aqui, ó? Grandes, porém negativos. Significa que quando nós dizemos que um número é um negativo grande, nós queremos dizer que ele é negativo, mas que seu valor absoluto é grande, que é um valor considerado sem o sinal, né? O valor absoluto do número. Por exemplo, qual é o valor absoluto de menos 3? O valor absoluto de menos 3 é 3, certo? Então, esses valores absolutos, eles vão ficando muito grandes, embora o número seja negativo. Então, vamos aqui analisar o nosso primeiro exemplo. Seja f uma função de r com exceção do zero, é o que significa este asterisco, né? De r em r, tal que f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é a condição de existência desta função, né? O x não pode ser zero, tá? Esboçar o gráfico de f e, através do gráfico, calcular o limite desta função f de x quando x tende a zero. Então, primeiro, nós vamos construir uma tabela determinando alguns valores para x que se aproximem de zero pela esquerda e pela direita. Aqui está a nossa tabela. Os valores de x que nós vamos atribuir aqui nesta tabela serão substituídos nesta função aqui, ó, no lugar do x, elevados ao quadrado. Aí você vai fazer 1 dividido por este valor elevado ao quadrado. Então, quando x é 2, f de x, 0,25. 1, 0,5, 4. Menos 0,5, 4. Menos 1, 1. E menos 2, 0,25. Então, aqui nós temos valores maiores do que zero na nossa tabela e também valores menores do que zero. Colocando esses pontos, né, no gráfico, tá? Que aqui está, ó, menos 2 com 0,25, tá aqui nosso pontinho, menos 1 com 1, tá aqui nosso pontinho, 0,5 com 4, ó, lá em cima, tá? Menos 0,5, né? Depois 0,5 com 4, aqui para a direita, 1 com 1, aqui, e 2 com 0,25 aqui. Então, nós já podemos desenhar a curva que representa o gráfico desta função f de x. Vai ficar assim. Então, nós já podemos observar aqui graficamente que o limite dessa função f de x, quando x tende a zero, é o infinito, ó. Quanto mais próximos os valores de x estão de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, mais próximos os valores de f de x, ó, tendem ao infinito. Ok? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Seja f uma função de r com exceção do 3, isso aqui é a condição de existência da função, são os valores de x, então é o domínio da minha função, né? Observem aqui a função ao lado, não podemos substituir aqui o x por 3, porque vai zerar o denominador, né? Aí eu não estará definida a função quando x for igual a 3, tá? Então, de r, com exceção do 3 em r, tal que f de x é igual a 4 divididos por x menos 3. Esboçar o gráfico de f e, através do gráfico, calcular o limite desta função com x tendendo a 3 pela esquerda e o limite desta função com x tendendo a 3 pela direita. Bem, então, primeiro a gente vai construir o gráfico, tá? Montando uma tabela e atribuindo alguns valores para x. Então, vocês vão substituir os valores de x aqui da tabela na função f de x para encontrar os valores de f de x aqui à direita. Então, x igual a menos 3, f de x igual a menos 4,333. Menos 2, menos 5. Menos 1, menos 7. 1, 2, menos 1. 3, menos 1,666. 4, menos 2.
Então, aqui, nós vamos visualizar o gráfico, ó. Quando x é menos 3, eu vou ter um f de x menos 4,333. Quando x é menos 2, meu f de x é menos 5, né? Menos 1, menos 7. Agora aqui, ó. 1, 2, menos 1, 3, menos 1,666 e 4, menos 2, tá? Então, agora, vamos calcular o limite desta função f de x quando x tende a 3 pela esquerda, tá? Para isso, nós vamos completar a tabela anterior com valores que se aproximem de 3 pela esquerda. Então, vamos ver a nossa tabelinha aqui. Os valores de x, f de x. Bem, lá naquela tabela nós já tínhamos o x igual a 2 e f de x, então, era menos 1. Né? Então, agora a gente vai aproximar esses valores de x aqui a 3, porém, não igual a 3, tá? Então, 2,5, vamos calcular um f de x igual a menos 1,4. 2,7 menos 1,52. 2,9 menos 1,62. Então, são valores próximos de 3, porém, eu não vou completar aqui a tabela com o valor igual a 3. E agora, vamos observar isto no gráfico, que quando os valores de x tendem a 3 pela esquerda, f de x, ó, tende ao menos infinito, certo? Então, o limite desta função f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a menos infinito. Então, agora, nós vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 3, só que pela direita, tá? Vamos novamente completar a tabela, só que com valores que se aproximem de 3 pela direita. Então, vamos pegar aqui um valor já que estava na tabela, x igual a 4, f de x igual a menos 1. E vamos começar a aproximar esses valores de x a 3. Então, 3,5 menos 1,86. 3,3 menos 1,79. 3,1 menos 1,71. E vamos observar o que acontece aqui no gráfico. Ó. Quando o x tende a 3 pela direita, vai ficando cada vez mais pertinho aqui do 3, essa função f de x, ó, ela tende ao infinito, certo? Então, quando x tende a 3 pela direita, os valores de f de x tendem a infinito. Ou seja, o limite desta função f de x, quando x tende a 3 pela direita, é igual a infinito. Então, olha só, a gente sabe que o limite de f de x é igual a L quando x tende a A, C e somente C, os limites laterais forem iguais, né? O limite de x tendendo a A pela esquerda e o limite de x tendendo a A pela direita tiverem o mesmo valor. Então, o que aconteceu aqui graficamente, né? Que a gente observou. Quando nós calculamos o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda, obtivemos menos infinito. E com o x tendendo a 3 pela direita, obtivemos infinito. Então, os limites são diferentes. Logo, não existe o limite da função f de x quando x tende a 3.